Agora são 9h59. Damos sequência então, né? Nossa série de entrevistas, tanto no primeiro turno quanto agora no segundo turno, aos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje recebemos Bruno Engler, do PL, que tem como vice a Coronel Cláudia. Muito bem-vindo, candidato. A partir deste momento, às 10 horas em ponto, a gente já começa a contar o nosso tempo. São 20 minutos. E a primeira pergunta é: bem-vindo. E obrigado por receber o nosso convite. O senhor recebeu praticamente pouco mais de 1/3, né? Ou seja, a cada 10 votos, né? Pelo menos 3 ponto alguma coisa votaram no senhor. Como é que o senhor recebe essa porcentagem de 34,38%? São mais de 435 mil votos. O senhor que sempre esteve ali no início das pesquisas, né? Em outros lugares, não no primeiro, mais recentemente próximo à data de votação, apareceu em primeiro. Como é que o senhor reage a este número expressivo? Luciana, primeiramente, bom dia a você, ao Murilo, a Maria Fernanda e principalmente bom dia a todos os ouvintes. Olha, recebo com muita responsabilidade e muita gratidão essa votação expressiva. Gratidão a Deus que nos abençoou nessa caminhada, permitiu que chegássemos nesse momento com esse resultado tão expressivo, e gratidão aos mais de 430 mil belo-horizontinos que confiaram a mim, a Cláudia, o seu voto, que a gente vai retribuir com muito trabalho nesse segundo turno para a gente ganhar essa eleição e com 4 anos de muita entrega por Belo Horizonte, porque a nossa cidade pode ter e merece ter uma administração muito melhor. Candidato, primeiramente, parabéns pelo desempenho aí no primeiro turno. A minha pergunta é o seguinte, é sobre uma fala sua ainda no primeiro turno, no final do primeiro turno, no debate da Globo, ao ser questionado, se eu não me engano, pelo candidato Carlos Viana, se o senhor havia ou não tomado vacina da Covid. O senhor falou que não tomou a vacina da Covid. A minha pergunta é: por que o senhor não tomou a vacina da Covid? O senhor não acredita na vacina da Covid ou o senhor foi orientado a não tomar a vacina da Covid? Não é questão de orientação, Murilo, é questão da vacina da Covid, uma vacina que foi feita no momento emergencial de pandemia, foi feita de maneira muito rápida, e eu tive Covid 2 vezes, eu tenho imunidade natural, então eu vou tomar vacina para dizer que tomei, para fazer graça pro eleitor? Eu não enxergo necessidade, mas eu não acho que o eleitor belo-horizontino está preocupado com isso, está preocupado com alguém que tenha capacidade de gerir a nossa cidade. Volto a dizer, nós vamos fornecer todas as vacinas na nossa rede de saúde, todo mundo que queira se vacinar terá acesso, como o próprio presidente Bolsonaro fez, comprou milhões de doses de vacina. Todo mundo que se vacinou até o dia 1º de janeiro de 2023 foi com vacina comprada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, eles tentam ter algumas pegas aí para nos jogar para um extremo, para o que quer que seja, que não cola, porque a gente vai fornecer vacina, vai conscientizar, vai fazer campanha de vacinação nas escolas, principalmente para as vacinas mais antigas, porque eu não posso querer para os outros algo diferente do que eu tive para mim. E quando eu era menino eu tomei todas as vacinas, vacina funciona, vacina previne doença, então isso aí é uma pauta que para nós não é problema nenhum. O candidato, você me permite discordar um pouco quando você fala que acha que essa não é uma pauta importante para Belo Horizonte, porque à medida que o senhor fala que o senhor tem uma imunidade boa, mas vacina a gente sabe que é um efeito de corrente, né? Se alguém quebra essa corrente, pode transmitir para alguém, por exemplo, um vírus com mutação que vai matar essa pessoa, como a gente viu que ocorreu na pandemia, 800 mil mortes. E o senhor está se candidatando a ser gestor de uma cidade com mais de 2 milhões de pessoas. O senhor falou aqui que se for prefeito, vai, claro, o senhor falou agora aqui que vai priorizar vacinas, vai investir em campanhas, enfim. Mas eu queria que até que o senhor fosse mais claro em relação a isso, que eu acho que é muito importante, né? Vacina é uma questão de coletividade. O senhor prefeito, o senhor vai fazer campanha para a vacinação ou é tipo vacine-se quem quiser? Não, vou fazer campanha para vacinação, principalmente as vacinas mais antigas, mas me permita discordar de você, Murilo. A própria vacina do Covid, ela não impede transmissão. Teoricamente, inclusive os próprios defensores da vacina sempre falaram isso, ela impede que você tenha complicações no quadro. Então aquele que não quis tomar vacina de Covid, mesmo para os defensores da vacina, está colocando em risco apenas a si mesmo. Tem a imunidade de quem já teve a doença, e vamos fazer sim campanha de vacinação, de conscientização, principalmente de vacinação infantil, que a gente não pode deixar os números caírem. O senhor não tomando vacina, o senhor coloca em risco outra pessoa, que o senhor pode transmitir a vacina. Mas quem toma vacina pode transmitir da mesma maneira, os defensores da vacina falam isso. Mas de uma forma atenuada. Não, de maneira nenhuma. A atenuação é dos sintomas, não da transmissão. Você pode procurar os papers das empresas que vendem a vacina. Se pandemia, o senhor vai continuar sem tomar vacina? Não é questão, a gente vai avaliar caso a caso.
Eu acho engraçado que ninguém pressiona os petistas porque que o Lula não comprou a vacina da dengue. Você está aqui com uma pauta política, ideológica, com todo respeito ao senhor. Já falei dessa questão. Você não escutou aqui a Band News, que a gente cobrou do presidente, cobramos aqui, inclusive do prefeito cobrar o presidente, governador cobrar o presidente, cobramos propriamente o presidente. Faltou vacina da dengue. Cobramos sim. Tá faltando e vamos cobrar do presidente a vacina da dengue e disponibilizar nos postos de saúde. Candidato, vamos falar de apoio agora. Como que a sua campanha já está articulando aí com outros candidatos que não passaram para o segundo turno? Você já tem ali algum apoio declarado? Por exemplo, o governador já entrou em contato com o senhor, a sua campanha já entrou em contato com o governador, com outros candidatos. E a gente também recentemente chegou até nós a possibilidade de Pablo Marçal, inclusive declarou apoio ao senhor, viria até aqui. Como você enxerga essa possibilidade do Pablo, né, que é uma figura que teve até uma votação expressiva em São Paulo, mas também uma rejeição alta? Você é a favor? Você está de braços abertos para recebê-lo aqui, caso ele queira vir? E os demais candidatos também que não foram para o segundo turno, como é que está essa conversa? Bom, vamos por partes. Primeiro, em relação ao governador Romeu Zema, conversei com ele ao telefone, ele me parabenizou pelo resultado, a gente tem toda a abertura de construir com ele, isso eu falo desde o primeiro turno. Não é porque o governador escolheu caminhar com outra candidatura que ele se tornou meu inimigo. Sempre tive um relacionamento muito tranquilo, muito harmonioso com o governador Romeu Zema e assim o terei quando for prefeito de Belo Horizonte. Vamos construir muitas soluções para BH e para a região metropolitana. A gente ainda não tem um apoio formal, mas a gente tem toda a abertura se o governador quiser estar nos apoiando. Em relação aos outros candidatos, liguei para o candidato Gabriel, liguei para o candidato Mauro, parabenizei pelo resultado expressivo que tiveram, ambos também me parabenizaram pela votação e a gente tem a abertura também, se eles quiserem estar se somando ao nosso projeto, mas não tem nada formalizado. Em relação ao Pablo Marçal, eu acho importante fazer um esclarecimento, porque as notícias elas ficam muito no ar. Eu não conheço o Pablo Marçal pessoalmente, nunca conversei com ele, nem ao telefone. Se eu não me engano, perguntaram a ele se ele teria disposição de nos apoiar, ele disse que sim. Eu fico feliz com qualquer um que venha prestar apoio à nossa campanha, que realmente queira nos dar força nesse momento. Mas o meu grupo político é do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do Cleitinho, a gente vai seguir a mesma caminhada que tivemos no primeiro turno. Muito bem. Bom, candidato, no primeiro turno tivemos 10 candidatos, né? Agora 2 ali no segundo turno, ainda levando em conta essa questão de em cada 3, praticamente um eleitor em Belo Horizonte votou no senhor. Como conquistar os outros 2 terços, né? O que dizer para esses eleitores que de repente não concordam, né, com a ideologia ou com o partido? Como conquistar esses outros eleitores? Olha, Luciano, eu acho que a mensagem que a gente precisa passar é que Belo Horizonte é uma cidade linda, maravilhosa, é a nossa casa. A gente ama BH, mas BH está muito mal cuidado. BH merece uma gestão melhor. E a gente não precisa se contentar com uma prefeitura ruim. A gente não precisa se contentar com uma prefeitura que vira para o pai, para a mãe e fala que não tem vaga na educação infantil. Hoje são mais de 1.600 crianças esperando vaga na educação infantil. A gente não precisa se contentar com um prefeito que fala que segurança pública não é com ele, é responsabilidade do governador do estado. Enquanto isso, o cidadão está sendo vítima de violência nas ruas de Belo Horizonte. A gente não precisa se contentar com uma gestão que entregam a saúde, que o atendimento especializado e a cirurgia letiva, o tempo de espera é de anos, de meses, em muitos casos, até de anos. A gente não precisa se contentar com um prefeito que está no bolso das empresas de ônibus e que renova o contrato da limpeza da Lagoa da Pampulha sem licitação, contrário ao parecer do Ministério Público. Então a mensagem que a gente traz é uma mensagem de mudança, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que Belo Horizonte pode e deve ter uma gestão muito melhor. Candidato, a gente rodou há pouco aqui uma reportagem sobre a questão dos postos de saúde de Belo Horizonte, problema inclusive de violência nos postos de saúde. Queria saber qual que é a sua proposta para essa questão da saúde como um todo, mas especificamente postos de saúde. É possível ampliar? Questão de médicos, né? Às vezes fala contratar mais médicos, mas quem está aí reclama da remuneração. Qual que é o projeto do senhor para essa área? Olha, Murilo, pergunta importantíssima. Primeiro, falar da segurança. A segurança na unidade de saúde é importantíssima não só para o profissional de saúde, mas também para o paciente. Você precisa ter tranquilidade no momento do seu atendimento e o atual prefeito, de maneira irresponsável, rompeu o contrato de porteiros e vigilantes das nossas unidades de saúde. Isso gerou uma insatisfação enorme entre os trabalhadores da saúde. A gente precisa retomar esse contrato e a gente vai ampliar também a Patrulha SUS. A gente vai aumentar o efetivo da Guarda Municipal, hoje são menos de 2.400, a gente vai passar para 4.000 e com isso a gente vai também aumentar as patrulhas específicas. Patrulha Maria da Penha, de prevenção à violência contra a mulher, patrulha escolar para garantir a segurança dos nossos alunos e a Patrulha SUS
para garantir a tranquilidade do sistema de saúde. Você consegue fazer ali um efetivo de rápido atendimento em moto para quando tiver qualquer emergência, qualquer problema, a Guarda Municipal poder se fazer presente. Em relação à questão dos médicos, você realmente precisa de um ambiente seguro, de um ambiente bom para trabalhar e de um ambiente de valorização salarial, principalmente para médico especialista. Hoje, metade das UBS de Belo Horizonte sequer tem um pediatra. Imagina o desespero de um pai, de uma mãe, chegar com uma criança precisando de atendimento e não ter um pediatra para atender. Então, você precisa criar condições para que esse médico queira trabalhar na prefeitura. A gente tem uma proporção de médico em Belo Horizonte altíssima, muito maior do que a média nacional. A gente tem 10 médicos para cada 1.000 habitantes, ou seja, 1% da população. Mas como trazer esse médico para o setor público? Então, justamente, você precisa de valorização salarial, você precisa de um ambiente tranquilo para trabalhar, você precisa de segurança, que hoje não é o cenário, hoje o cenário é caótico. Tem médico que mora em Belo Horizonte e sai daqui para trabalhar em outras cidades, vai para a região metropolitana porque tem condições melhores. A gente tem um orçamento da saúde que é significativo, são mais de 6 bilhões, mas ele não está sendo bem empenhado. Você precisa de melhores condições de trabalho, você precisa de valorização salarial, você precisa reter aqui os especialistas. Uma das principais reclamações é do atendimento especializado. Quando você precisa de uma consulta especializada, a demora é enorme. Então a gente precisa ter uma gestão muito melhor na saúde. Dá para assumir esse compromisso de reajuste do salário dos médicos da rede municipal? Olha, a gente precisa rever, sim, a política salarial para atrair os médicos e a gente precisa entender aonde a gente precisa trazer um número maior de médicos. A gente precisa, por exemplo, valorizar o pediatra. Para ter o pediatra na UBS, porque o pai e a mãe precisam. Metade das UBS sem pediatra é vergonhoso. É absurdo. Então a gente precisa encarar esses problemas com muita coragem, fingir que está tudo bem, dizer que está tudo bem, não vai resolver o problema de quem precisa. Candidato, tem pergunta aqui de ouvinte chegando, eu vou rodar aqui para o senhor ouvir. Bom dia, meu nome é Meire aqui do Barreiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Bruno Engler, com relação dele às faltas na Assembleia Legislativa. Quase 50% de faltas não é um índice muito alto, não? Qual a justificativa dele? Ouviu direitinho, candidato? Vamos lá. Foi a Meire, pode dizer. Olha, Meire, dizer para você que isso é uma grande mentira de um mentiroso contumaz. O deputado Rogério Correia, que foi candidato, inventou uma tabela mequetrefe, sequer acerta o número de reuniões que tivemos no último período na Assembleia Legislativa, mas isso ele já faz há muito tempo, desde a época que ele falsificou a lista de Furnas e respondeu na Justiça por isso. O que eu posso dizer é que eu sempre fui um deputado atuante, até por isso que minha votação aumentou de 2018 para 2022, de 120 mil votos para mais de 637 mil. Aprovei leis importantes como congelamento do IPVA em 2022, que impediu que esse imposto crescesse no nosso estado em plena pandemia, com todo mundo passando dificuldade, em até 30%. Todos os nossos estados vizinhos pagaram IPVA mais caro. Minas Gerais não, graças à minha lei. Fui autor da lei que determinou a retirada das tomadas e pontos de energia dos presídios para que os criminosos não consigam carregar seus celulares e ficar infernizando a vida do cidadão de bem e ficar comandando o crime organizado de dentro das cadeias, dentre tantas outras pautas importantes. Então eu sou um deputado muito produtivo, eu entrego o resultado, fui reconhecido pela população no último pleito e você é um prefeito que vai entregar um resultado muito melhor para Belo Horizonte. Candidato Bruno Engler, do PL, né? Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, a gente abordando aqui os candidatos no segundo turno. Bom, candidato, o senhor foi muito, ou algo em relação ao etarismo, esse preconceito em relação à idade, né? Sobretudo idosos, mas para jovens também cabe. O senhor enfrentou também esse questionamento. É um jovem, 27 anos. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, né? Que levam em consideração, de repente, a questão da idade, né? Sobretudo no campo profissional. E já aproveitando o ensejo, temos aqui os prefeitos, né, eleitos ou reeleitos na região metropolitana. Como ficaria essa relação com esses prefeitos que têm partidos distintos? Então, duas em uma. Olha, vamos lá. Primeiramente, dizer que de fato sou um jovem e sou um jovem antenado ao que de mais moderno surge no mundo e quero trazer essas soluções para Belo Horizonte. Mas eu me cerco de um grupo político que conta com diversas pessoas experientes. Por exemplo, a minha vice, a Coronel Cláudia, já é uma pessoa mais velha do que eu, tem toda uma experiência, toda uma trajetória. Foi a primeira mulher a comandar o policiamento da capital num período complicado, 2013, 2014. Pegou manifestação, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Vamos ter um secretariado extremamente técnico e competente. A gente vai liderar um processo que vai ter pessoas de todas as idades, todas as experiências. E eu costumo dizer, olha o que eu já entreguei até aqui. Quando eu me elegi deputado a primeira vez, com 21 anos, eu consegui projetos importantes, como congelamento do IPVA no meu primeiro mandato. Agora, no segundo mandato, a retirada das tomadas e pontos de energia dos presídios. A gente sempre teve uma equipe muito boa e a gente sempre entregou resultado. Na prefeitura não será diferente. Candidato, a gente... Luciano, só a relação, a relação, por exemplo, temos Marília Campos, do PT, temos também João Marcelo, em Nova Lima, Heron Guimarães, em Betim, né? Como ficaria essa relação? Olha,
a gente tem uma relação, pretende ter uma relação extremamente tranquila. Recentemente, os prefeitos da região metropolitana até falaram do G10, né? Se criar um grupo das cidades da região metropolitana, eu acho importantíssimo. Eu acho que Belo Horizonte precisa liderar esse processo. Hoje, BH não tem protagonismo político, não tenho problema nenhum, nem com o Heron, nem com o João Marcelo, pelo contrário. Em relação a Marília, a gente tem divergências ideológicas, mas a gente sempre teve um diálogo muito tranquilo. A Marília foi minha colega de assembleia, sempre tivemos uma convivência muito tranquila, sempre conversamos, trabalhamos para construir naquilo que a gente concordava. Realmente, em muitas coisas, a gente discorda na pauta ideológica, mas eu acho que soluções para a região metropolitana vão além da ideologia. Não tem problema em dialogar com nenhum dos prefeitos eleitos. Candidato, eu queria fazer uma pergunta sobre a Serra do Curral. Hoje a gente tem um processo de tombamento, ainda não está concretizado, principalmente ali na mão do governo estadual, que precisa assinar e chancelar o tombamento da serra. O senhor, se prefeito, vai atuar ali com mais ênfase para que a serra seja tombada com uma área maior do que é hoje ou não? Olha, eu entendo que a gente precisa respeitar a lei. Se vier um tombamento estadual da Serra do Curral, será respeitado. A prefeitura não vai se opor. Só que eu entendo que a gente não pode colocar no mesmo balaio, por assim dizer, mineração irregular, ilegal, quem está trabalhando dentro das normas ambientais com todas as licenças. O que a gente vai ter, e não só para mineração, é uma fiscalização ferrenha, para que tudo ocorra dentro da ordem. A gente jamais vai ter, do lado de cá da serra, por assim dizer, do lado da cidade, mineração. A gente jamais vai ter algo que gere barulho, transtorno, poeira para os cidadãos belo-horizontinos. Agora, quem está operando lá com segurança, com todas as licenças ambientais, eu não acho que cabe essa oposição por oposição. Então a gente vai respeitar a lei. Se o governo de Minas entender por bem tombar a Serra do Curral, será respeitado por parte da prefeitura. Se não houver esse tombamento, a gente vai ter uma fiscalização séria, competente. Aqueles que estiverem seguindo a lei, a norma ambiental e não estiverem gerando dano para o município, poderão trabalhar. Se tiver qualquer coisa irregular, será suspenso, sem problema nenhum. A prefeitura vai tentar fazer ali uma força para que esse tombamento saia com mais agilidade ou não? Vai deixar que o processo fique na mão do Estado? Vou deixar esse processo na mão do governo do Estado. Candidato, o senhor falou de diferença ideológica, citou a candidata não, né? A prefeita reeleita do PT, Marília Campos. E num debate também, aí eu não me lembro qual que foi, talvez do tempo, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, o senhor usou uma frase que até rendeu muito, o senhor falou que o petista, quando não está mentindo, está roubando. Pensando que parte dos servidores da prefeitura são ou de esquerda, servidores de carreira, concursados, são de esquerda, ou são filiados ao PT, enfim, até mesmo a relação com o governo federal. Como é que o senhor pretende ter relação com esses servidores e se essa radicalização, essa polarização não pode afetar justamente a relação com os futuros servidores, caso você vença a eleição? Olha, Murilo, a gente precisa respeitar os servidores concursados, quem passou num concurso está ali por mérito, mas o norte da prefeitura vai seguir a diretriz que nós vamos apontar e a gente precisa que as pessoas trabalhem nesse sentido. A gente tem um sistema, uma esquerda que atrapalha a nossa cidade há décadas e a gente vai ter um rompimento com essa diretriz, a gente vai ter uma gestão completamente diferente, uma gestão que seja parceira, seja amiga daqueles que geram emprego, renda, oportunidade, uma gestão que tenha menos burocracia, tenha mais agilidade na liberação de alvará, na liberação de licença. A gente vai precisar muito da Câmara dos Vereadores para rever código de posturas, para rever plano diretor, e as pessoas que estiverem trabalhando na nossa gestão, independente de opiniões pessoais, têm que trabalhar por essa mudança e por esse projeto, e a gente vai conversar com muita tranquilidade, com muito respeito. Cada um tem o direito à sua opinião pessoal, mas precisa estar junto de um processo de mudança na Prefeitura de Belo Horizonte. Em relação ao governo federal, como eu venho falando já há muito tempo, a gente vai ter um relacionamento institucional. E nisso eu me espelho muito no governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um cara de direita, ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista, mas quando ele precisa resolver os problemas de São Paulo, ele se senta com o presidente da República, ele se senta com os ministros para resolver os problemas do estado dele. E assim também eu vou fazer, porque o prefeito de Belo Horizonte precisa dialogar com o presidente da República, independente de quem seja. Então nós vamos levar as demandas, fazer as exigências que Belo Horizonte precisa e merece, mas é importante lembrar, Murilo, Lula será o presidente nos 2 primeiros anos do meu governo. Nos 2 últimos, a gente nem sabe. Mas independente de quem estiver tanto na cidade administrativa como no Palácio do Planalto, vamos ter um relacionamento institucional. Tem uma pergunta de ouvinte aqui, posso? Claro, sim, eu tenho uma sequência. Falaram que os candidatos, de uma forma geral, em Belo Horizonte, não discutiram a questão da cultura em Belo Horizonte. Foi uma das queixas dos nossos ouvintes aqui. Qual que é um projeto do senhor específico aí de cultura de Belo Horizonte? Lembrando que Belo Horizonte já teve Festival Internacional de Teatro, já foi referência aí em festivais e projetos culturais. Qual que é
seu projeto para a área de cultura. Olha, eu acho que a área de cultura é uma área importantíssima para a nossa cidade, que faz a economia de Belo Horizonte girar. E como todas as áreas que precisam ser fomentadas, a gente precisa de desburocratização. Para aqueles que queiram trazer shows, espetáculos para Belo Horizonte, tenham uma maior facilidade. Eu converso com o pessoal de eventos, Murilo, é assustador. Tem gente que recebe o alvará para poder fazer o evento no dia do evento. Já divulgou, já vendeu os ingressos, já gastou o dinheiro e até a última hora não sabe se de fato vai poder realizar o evento. A gente precisa de agilidade para emissão de licença, para emissão de alvará, até para que mais produtores de evento tenham interesse de vir para Belo Horizonte. Muitas vezes grandes artistas vêm aqui para o Brasil e a gente fala, pô, por que só vai para o Rio, São Paulo, não vem para BH? Encontram muita dificuldade em fazer esses eventos aqui em Belo Horizonte. A gente precisa fomentar também eventos que tratem da nossa cultura local. A gente, por exemplo, tem uma gastronomia que, na minha modesta opinião, é a melhor do Brasil. Isso precisa ser explorado. A gente já tem um comida de boteco que é sucesso, mas precisa ser mais divulgado para que mais pessoas de todo o país Lei de incentivo municipal para a cultura, o senhor pretende manter ou ampliar? Eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido, sim. Aquilo que foi interessante para fazer a economia de Belo Horizonte girar. Outra coisa também que tem se falado é que vão fechar museus, aí não é bandeira nossa, pelo contrário, museu é importante, aparato cultural para as pessoas conhecerem, entenderem a história do nosso município e a história do nosso povo como um todo. Então, eu acho que é um setor que precisa ser fomentado e para tudo na prefeitura. A gente costuma dizer, muito ajuda quem não atrapalha. Hoje a prefeitura, ela engessa, ela burocratiza. E a gente quer uma visão diferente. Candidato Bruno Engler, do PL, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, finalizando então, o nosso tempo de entrevista, as considerações finais, por gentileza. Olha, primeiramente agradecer a Band News pela oportunidade, agradecer vocês pelas perguntas, aos ouvintes pela atenção e dizer para quem está nos ouvindo, gente, BH pode e deve ter uma gestão muito melhor. A gente não é obrigado a se contentar com o prefeito que está no bolso das empresas de ônibus, a se contentar com o prefeito que renova o contrato de limpeza da lagoa sem licitação, contra o parecer do Ministério Público. A gente pode ter uma prefeitura sem politicagem, sem corrupção e que entrega serviço público de qualidade. Mas para isso eu preciso da sua confiança e do seu voto. No dia 27 é 22.